pessoal, aqui é a Vives, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal da Lilipop Carimbos. Bom, é começo de ano e sempre no começo do ano a gente gosta de fazer aquelas resoluções de ano novo e comigo não é diferente. Para esse ano, eu resolvi colocar como uma das minhas metas utilizar produtos que eu ainda não tinha utilizado, produtos que eu tenho aqui em casa e não tinha utilizado ainda, ou produtos que eu comprei e utilizei muito pouco. Eu quero colocar esses produtos em uso. Um desses produtos foi esse carimbo, esse kit de carimbos da Lilipop, que foi lançado ano passado. Ele é super fofo, eu adorei esse kit, mas eu acabei não utilizando ele tá totalmente novinho. Eu só troquei e coloquei na minha forma de armazenamento, que eu gosto de guardar os meus carimbos, mas eu não tinha utilizado ainda. E esse começo de ano, eu achei interessante começar fazendo um projetinho diferente. Então, ao invés de fazer um cartão, como eu costumo fazer aqui no canal, eu vou fazer uma tag de viagem. A ideia é fazer uma tag que a gente possa colocar numa bolsa, numa mala, com tema de viagem. Mas é um projeto que também pode ser aproveitado, a ideia do projeto pode ser também facilmente aproveitada para fazer um cartão. Então, a gente vai utilizar esse kit de carimbos e mais alguns outros. Eu sempre vou buscar alguma coisa mais vintage ou com tema de viagem, porque eu quero que essa tag de viagem ela tenha uma pegada mais vintage. Dá pra gente adaptar o projeto, como eu falei, facilmente para fazer um cartão. Bom, eu comecei com um pedacinho de papel, num tamanho de 6,5 por 10. Eu cortei as bordinhas, como vocês viram, para fazer esse formato de tag. E comecei trabalhando com as minhas carimbeiras de stress. Então, como vocês viram aí, eu fiz umas manchinhas com uma cor um pouco mais intermediária e cobri com toda a tag com uma cor mais clarinha de distress para poder fazer uma mistura nesse background. Bom, agora para poder criar um pouco mais de textura no background, eu quero, como eu falei, um projeto com uma pegada mais vintage. Eu tô utilizando esse kit de carimbos aí, esse carimbo da linha da Tami, da Scrapbook by Tami, que é um carimbo chamado manuscrito. Ele é muito legal. Para poder fazer uma textura de escrita no fundo da minha tag. Eu acho que sempre combina bastante com projetos vintage. Para poder criar uns outros detalhes, eu vou usar também essa barrinha de um outro kit de carimbos da Lilipop, que é um kit de cartão postal super lindo, super maravilhoso. Eu amo esse kit. E essa barrinha é super gracinha. E eu acho que esse tema de cartão postal, essa barrinha de cartão postal, ela combina bastante com a ideia de tag de viagem. Então, eu resolvi aproveitar e incorporar isso no meu background também para poder utilizar esses elementos que conversam com o tema da viagem para poder criar o meu background bem variado, com bastante detalhe. É um projeto relativamente simples, pequenininho, mas é um projeto com muito detalhe legal, com algumas técnicas bem interessantes. Então, eu espero que vocês gostem. Bom, do kit principal, que é esse kit que eu vou utilizar, que vai ser a base realmente para fazer o meu projeto, que é esse kit de viagem aí que vocês estão vendo. O nome desse kit, se eu não me engano, é Aventura. Então, eu peguei esse carimbo super lindo de Rosa dos Ventos para poder fazer umas carimbadas. Como vocês viram, eu não carimbei diretamente com a tinta para não ficar muito escuro. Então, primeiro eu tirei um pouquinho do excesso da tinta em um outro papel para poder depois carimbar no meu projeto. É uma técnica que a gente chama de carimbada de segunda impressão, né? Segunda geração de carimbada. E também utilizei o tom mais escuro da minha carimbeira de stress para poder sujar as bordinhas e envelhecer um pouco mais o meu projeto, dar essa pegada realmente mais vintage. E agora eu vou utilizar os carimbos do kit para poder carimbar os meus pontos focais. Então, eu vou utilizar essa outra carimbeira que eu gosto mais para carimbar imagens do que a de stress, né? A carimbada fica mais bem detalhada, eu gosto bastante. E vou utilizar aí esses dois carimbos, o carimbo de malas de viagem e o carimbo com globo terrestre. Eu acho que eles dois conversam bastante com a ideia de viagem vintage que eu quero dar pro meu projeto. Até porque essas malas, elas realmente são aquele tipo de mala bem antiga, né? Que a gente nem utiliza mais. A gente nem vê mais sendo utilizada. Bom, para colorir essas imagens, que são os meus pontos focais, eu vou utilizar as minhas canetas Zig, que quem acompanha aqui o canal da Lilipop já me viu utilizando anteriormente. É um método para colorir que eu acho super rápido, super legal. Para mim, funciona muito bem, eu gosto bastante do resultado, que são essas canetas aquareláveis. Mas nesse ponto aqui dá para vocês utilizarem qualquer tipo de mídia, qualquer tipo de material que vocês tiverem. Dá para utilizar lápis de cor, dá para utilizar caneta Copic, dá para fazer aquarela com as próprias Distress Ink, se você for como eu e amar muito as carimbeiras Distress ou outro tipo de carimbeiras à base de água, dá para fazer aquarela com essas carimbeiras também, desde que elas sejam à base de água. Então,
dá pra gente colorir de uma maneira super simples. Como eu queria um projeto, como eu falei, vintage, então eu escolhi umas cores que tenham, que tivessem um tom mais fechado, assim. Eu não queria cores muito vibrantes. Eu sabia que eu queria usar mais ou menos tons de marrom, azul turquesa, verde, mas eu não queria que fossem cores muito vibrantes, porque eu acho que cores muito vibrantes, elas não combinam muito com projetos vintage. Eu acho que as cores mais, um pouco mais fechadas, assim, eu acho que elas combinam melhor. E aí eu escolhi esses 3 tons aí, eu escolhi 2 tons de marrom, na verdade, 2 tons de marrom, um tom de azul e um tom de verde, para poder colorir as minhas carimbadas de maneira super simples. Então, eu coloco nas partes onde eu quero que tenha mais sombra, eu coloco um tom mais escuro. E aí, com um pincel de água, eu vou puxando essa cor para ela ficar mais clara em direção ao outro lado, que eu quero que seja o lado mais iluminado, digamos assim. Então, mas é um esquema de sombra e de iluminação super simples mesmo, nada muito complexo. Às vezes, para poder ajudar a fazer essa transição entre o lado mais escuro e o lado mais claro, eu gosto de dar uma rabiscada na minha base, é uma base de vidro. Então, eu posso dar uma rabiscada e ir pegando com a ponta do pincel de água, eu vou pegando um pouco da cor da tinta, né? No vidro para poder auxiliar nessa transição, para conseguir fazer um pouquinho de jogo de sombra e de iluminação. Mas nada muito sofisticado, como vocês estão vendo aí, para cada mala dessa eu usei uma cor apenas. Então, não é nada muito sofisticado, não é nada que demande muito tempo também. Dá para reproduzir esse estilo aí de colorir, como eu falei, com lápis de cor, com Copic, enfim. Com outros materiais que vocês tenham em casa, inclusive com carimbeiras à prova d'água, como as próprias Distress. Vou carimbar também o globo terrestre, no mesmo esquema também, utilizando uma cor para cada área, nada muito complicado. E depois eu vou recortar essas minhas imagens para poder começar a compor a minha tag. Como eu falei, a tag é um projeto pequeno, mas é um projeto que demandou um certo tempo, porque ela tem vários detalhezinhos, eu queria colocar vários detalhes interessantes no background, eu queria colorir com um pouco mais de carinho, apesar de não colorir de forma muito complicada, mas com um pouco mais de carinho e de cuidado as imagens, para poder fazer um trabalho bem legal e um trabalho que pode ser aproveitado para outras plataformas, como cartões, enfim. Até tags maiores, o que vocês tiverem preferência, o que vocês quiserem. Bom, então eu vou recortar aí as minhas imagens para poder começar a compor o projeto. E para ficar tudo conversando, combinando direitinho, eu vou dar uma sujadinha também nas bordas de todos esses recortes com a mesma carimbeira que eu utilizei para sujar a borda da tag, para ficar tudo conversando e tudo com essa mesma pegada vintage. Então, toda vez que eu colocar um elemento novo na minha tag, eu vou utilizar a carimbeira para poder fazer essa sujeirinha, né? Para poder sujar com esse tonzinho de marrom e criar esse aspecto mais vintage. Então, agora é só colar os elementos na tag. Eu vou colar um pouquinho deslocados para um lado. Eu não gosto de colocar nada muito centralizado nos meus projetos. Em alguns casos, eu até acho que fica legal, fica bonitinho, mas no geral, eu sempre prefiro colocar os pontos focais um pouquinho deslocados para um lado ou para o outro. Eu acho que cria um pouco mais de interesse. Mas isso aí também vai de preferência pessoal. Enfim, se vocês forem reproduzir o projeto ou se inspirar no projeto para fazer alguma coisa parecida, vocês podem colocar do jeito que acharem melhor, no meio de um lado ou do outro, enfim. Isso aí é bem pessoal mesmo. Então, como eu falei, sempre que eu corto alguma coisa na beiradinha ou sempre que eu acrescento alguma coisa no projeto, eu dou uma sujadinha com o mesmo tom de marrom para poder ficar tudo combinando, tudo conversando direitinho. Então, agora eu vou colocar o sentimento na minha tag. Eu sei que muitas pessoas nem fazem tanta questão assim de colocar sentimentos, palavras necessariamente nos cartões, nos projetos. Eu sempre gosto de fazer isso. É uma característica minha também. Sempre nos projetos eu gosto de colocar alguma frase, algum sentimento, alguma palavra para poder conectar tudo. E eu vou utilizar essa palavra que tá no set de carimbos também. Tem 2 palavrinhas, numa fonte muito legal, uma fonte meio dividida em bloquinhos, que eu achei super legal mesmo. E aí eu quero utilizar, porque eu me apaixonei pela forma como essas palavras estão escritas, né, pela fonte. E aí eu vou utilizar a palavra explore, que eu acho que é uma palavra que combina bastante com a temática de viagem. Então, eu carimbei no papel aquarelável também, o mesmo que eu utilizei para fazer o fundo da tag, para carimbar também
os pontos focais do projeto. Eu utilizei papel aquarelável da Canson em todo esse projeto. E vou sujar as bordinhas também. Então, eu utilizei as mesmas carimbeiras para poder pintar, né? Para poder colorir essa tirinha com o sentimento. E vou fazer a mesma coisa com as bordas, utilizando a mesma carimbeira marrom da Distress. Então, eu vou colar. Eu queria que essas malas não ficassem encostadas no fundo da minha tag, mas eu também não queria que elas ficassem flutuando no projeto. Então, eu vou utilizar a tirinha com o sentimento para poder meio que dar um chão para essas malas, para elas não ficarem com a impressão de que estão flutuando no projeto. Eu sempre gosto de colocar os elementos sustentados por algum outro elemento, né? Para dar a impressão de que realmente tem alguma coisa como se fosse um chão. Então, para poder finalizar a tag, eu vou fazer o furinho e vou colocar o ilhós, né? Afinal de contas, é uma tag, a ideia é utilizar realmente como uma tag. A parte do fundo ficou branca, como vocês viram, então dá para colocar seus dados pessoais, nome, telefone, para poder colocar realmente na bagagem, né? Que eu acho que essa parte é importante. E vou utilizar essa tirinha de algodão. É uma tirinha de viés de algodão, super simples, dessas bem baratinhas, para poder fazer a minha tag. Só que ela é uma cor branca muito vibrante, muito forte. E aí, como é algodão e pega bastante, pega bem a tinta, eu gosto sempre de utilizar essa fita de algodão, tingindo ela com as próprias carimbeiras Distress. Dá para utilizar com qualquer tipo de carimbeira, ou tinta spray, ou tinta à base de água, até tinta acrílica diluída também, embora eu prefira as tintas spray e as carimbeiras Distress, porque elas são mais transparentes, eu acho que fica mais legal o efeito no final. Então, eu dei uma manchadinha aí, com 2 tons de Distress, inclusive um dos tons que eu utilizei para poder sujar toda a bordinha dos elementos da minha tag, que foi o tom de marrom, para dar essa pegada mais vintage. E aí, eu sequei, acelerei o processo de secagem dessa fitinha com o meu soprador térmico, é uma fitinha de algodão, então não tem problema, não vai queimar, nem derreter, nem nada disso. E agora é só colocar na tag, eu tô puxando um pouquinho as bordinhas para poder ficar um pouco mais rústico, um pouco mais estragadinho, com uma pegada mais vintage. E tá aí um projeto bem legal, bem rápido, bem facinho, mas também bem interessante, com técnicas muito legais. E um projeto útil para dar um colorido nas malas, enfim. E também um projeto que pode ser aproveitado para fazer cartões, enfim. E é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado desse projetinho de começo de ano. Um beijo grande para todos, obrigada pela visita e tchau, tchau!